O Juan Pablo Montoya é reconhecido como um dos melhores pilotos da história a nunca ter sido campeão mundial. Ele tinha a fama de ser um piloto extremamente arrojado, às vezes até demais. É um fato que o Montoya era extremamente talentoso e diversas vezes bateu de frente com o Schumacher no Mundial e até chegou a quase vencer em 2003 numa das melhores temporadas do século contra o alemão e o Kimi Raikkonen. Mas o principal fator que sempre tirava ele das disputas é que em uma corrida ele era o piloto mais genial que você já viu na sua vida e na outra ele simplesmente invocava o Latifi interior. Eu não ouvi o que eu ouvi? E isso perseguiu ele durante toda a carreira. Mas teve uma prova em específico que ele foi um gênio, em uma das pilotagens mais brilhantes que ele já fez. Só que ao mesmo tempo foi o piloto mais grosso e bracinho curto que você já viu na sua vida. Tudo isso na mesma corrida. O ano é 1998. O Montoya ainda era um jovem de 23 anos sonhando em chegar no topo do automobilismo. Na época já era um piloto reserva da Williams, mas nunca tinha posto os pés numa corrida de Fórmula 1 de verdade. Nesse ano em questão ele estava na falecida Fórmula 3000, num dos campeonatos mais disputados que já tiveram, onde ele e o também futuro piloto de Fórmula 1 Nick Heidfeld brigaram pelo título ponto a ponto até o final. E esse ano foi a primeira vez que a Fórmula 3000, acostumada a realizar provas em pistas precárias como Enna Pergusa e Vallelunga, pisou num solo tão nobre quanto o GP de Mônaco. Naquela altura o Montoya liderava o campeonato com 20 pontos, 5 a mais que o Heidfeld. Ele teve alguns problemas nas duas primeiras provas e por isso não marcou pontos, mas venceu as etapas seguintes em Silverstone e Barcelona, bem no estilo Montoya, win or wall. Ou seja, ele precisava fazer o hat-trick de vitórias para disparar no campeonato e se separar do Nick, e no qual tudo que podia dar errado deu. Toda vez que surgia um carro na frente dele, ele diminuía a velocidade para deixar o piloto se separar e ele não ter ninguém para atrapalhar durante a volta rápida. O que seria uma atitude esperta se ele não tivesse atrapalhado metade do grid que chegava no meio da volta rápida e tinha que parar porque o Montoya estava estacionado no meio da pista. Como forma de punição, a organização de prova tirou as 3 melhores voltas do Montoya, o que fez ele largar de 7º lugar, enquanto Heidfeld ficaria com a 2ª colocação. E lembrando que a gente está falando de Mônaco, uma das pistas mais difíceis de ultrapassar do mundo, e com carros que nunca tinham disputado uma prova por lá. Era tudo ou nada. E quando a prova começou, ninguém sabia o que estava prestes a presenciar. O Montoya começou que nem um jato e logo no começo pulou para o 6º lugar, aproveitando o caos da largada. Depois ele colou na traseira do francês Stéphane Sarrazin, mas como dizem, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. É mesmo, é? Depois de um tempo preso, finalmente conseguiu na marra passar o francês na saída do túnel, o que foi a genialidade número 1 da corrida. Ele estava tão rápido e tão fulminante que em pouco tempo se separou do resto do pelotão e chegou no 4º colocado, Jamie Davis. E em uma das ultrapassagens mais bonitas que eu já vi, nem tanto pela beleza em si, mas mais pelo fato de ser quase impossível de passar alguém na curva Massenet, ele passou o inglês com perfeição para conseguir o P4, que foi a genialidade 2 da corrida e discutivelmente uma das melhores da carreira. Com essa ultrapassagem ele começou a carregar o momento dentro de si, aquela confiança de que você pode tudo, de que você é capaz de tudo. Ele começou a achar que era um ser sobrenatural e que ninguém podia parar ele. O próximo alvo era o uruguaio Gonzalo Rodrigues. Montoya chegou e colou na traseira dele, só que o uruguaio se defendia muito bem e não deixava o colombiano passar. Por conta disso ele forçou uma ultrapassagem na saída do túnel. E sim, essa foi uma ideia tão ruim quanto ela soou. Ele estava tão confiante com as ultrapassagens que tinha acabado de fazer que ele achou que podia fazer qualquer coisa. Só que ele tentou fazer essa manobra cedo demais e obviamente não deu certo. Então tanto ele quanto o uruguaio tiveram que cortar a chicane. Só que ele ainda se deu melhor, porque voltou na frente dele na pista, o que foi a primeira burrada da corrida. A organização de prova obviamente não gostou da brincadeira e o Montoya foi penalizado com um stop and go de 10 segundos parado nos boxes. De volta para a pista ele perdeu todas as posições que tinha conquistado. Mais uma vez chegou e ultrapassou o Sarrazin. O próximo alvo era o Davis, o mesmo que ele fez a linda ultrapassagem na saída do túnel. Ele se aproximou e cozinhou o inglês, se preparou e então enfiou o carro na traseira do Jamie. Essa foi a segunda burrada. Se até agora ele tinha se mostrado um piloto genial, a partir daqui ele começou a tomar umas decisões bem Montoya das ideias. A batida estourou a sua asa e a roda dianteira direita. Em vez de ir para os boxes, ele decidiu ficar na pista se arrastando com aquele acatado de metal. E os outros carros bem mais rápidos chegavam no carro arregaçado e por mais que ele tentasse, não conseguia defender as posições. E para colocar a cereja no bolo, ele ainda jogou o companheiro Gareth Rees para cima do guarda-reio na última volta da corrida, a terceira burrada. O Montoya ainda conseguiu se arrastar até a linha de chegada e terminar em 6º lugar, com o nariz do 7º colocado colado na bunda. E o Nick Heidfeld sem grandes dificuldades venceu a prova. Mas eu posso garantir para vocês que por mais
mais incrível que tenha sido a vitória do Nick, não atraiu 1/3 da atenção que o Montoya conseguiu nessa corrida. Ele foi um verdadeiro showman, trouxe o entretenimento de todas as formas possíveis. Ao longo do campeonato ele ainda se recuperaria vencendo várias outras provas e terminaria campeão na frente do Heidfeld. E pouco tempo depois faria sua estreia na Fórmula 1. Mas aí tá o dia que o Montoya foi tão genial quanto foi bracinho curto na mesma corrida. E você, o que você acha do Montoya? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo do clube. Um abraço e até o próximo vídeo.